Graça completa para todo mundo que está aqui nos acompanhando nesta manhã. Hoje nós iremos continuar a aula, né? Na semana anterior, a aula do Fundamento foi sobre a liberdade que nós recebemos em Cristo. Então é importante entender que aquele que está vivendo nesta liberdade, que hoje liberdade é um sinônimo de espírito, abre para mim, por favor, novamente em 2 Coríntios capítulo 3, verso 17. Liberdade é um sinônimo de espírito, porque é onde o espírito está, então a liberdade. Então, aquelas pessoas que estão na liberdade, elas vão ter condutas espirituais. Então, é importante entender isso, que liberdade e espírito na Bíblia são palavras sinônimas. E aí, começando, né, a aula de hoje, sendo continuação da anterior, a gente vai ver que aquele que tem comunhão com Deus, ele vai ter atitudes de comum acordo com Deus, né? Então, é importante entender isso. Se eu estou tendo comunhão com Deus, eu vou ter atitudes que vão de acordo com Deus e a gente vai ter as mesmas, né, responsabilidades. Abre lá para mim 1 João 6. 1 João 6 vai falar sobre isso, né, sobre ter comunhão com Deus. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Então é importante entender que às vezes a sua palavra pode se tornar uma mentira quando você vive em caminhos de trevas ainda. Então tem pessoas que falam assim, o fulano ele prega bonito, mas até a pregação dele se torna uma mentira. Tem uma passagem que o apóstolo Paulo ele fala assim, olha, eu tenho que esmurrar o meu próprio corpo para que a minha pregação não seja desqualificada. Então é importante você entender que eu não posso usar da minha liberdade para dar ocasião à carne. Por quê? Porque senão a minha palavra e a minha ação vão ser reprovadas. Então é muito importante você entender que ter comunhão com Deus é você diariamente viver aquilo que está lá em Romanos 12, verso 2. Você viver transformação de mente. A tua mente nunca vai ficar parada no tempo. A sua mente ela nunca vai ficar presa naquilo que as pessoas estão falando. E isso é tão importante porque isso é um privilégio que foi nos dado nesse novo e nesse vivo caminho. O privilégio de ter sempre uma mente renovada. Talvez a mente que você tinha ontem não tinha soluções, né, para as situações, né, para as novidades de vida que você está enfrentando hoje. Mas você tem hoje uma capacidade de renovar a sua mente, ao ponto dela estar recebendo informações que vão estar renovando o conhecimento e trazendo uma novidade de vida para que você possa enfrentar o que você está enfrentando hoje. Então, o bom desse novo e esse vivo caminho é principalmente isso, que todos os dias você pode transformar a tua mente e você vai estar trazendo recursos, muitas das vezes, como está lá em Colossenses capítulo 3, verso 2, que você vai pensar nas coisas lá do alto, você vai trazer as coisas que são de cima e não as coisas que são daqui de baixo. Então isso é um privilégio que foi dado só para aqueles que estão nesse novo e nesse vivo caminho, que não tem acesso somente às coisas da terra, mas ele tem acesso até às coisas que estão no céu, e principalmente até as coisas do porvir. Então é muito importante você entender isso, que nesse novo e nesse vivo caminho, tudo pertence a você. 1 Coríntios 3, 21, 3, 22 na verdade. 1 Coríntios 3, 22 vai falar sobre isso, que hoje nesta nova ordem, nesse fundamento, tudo hoje pertence a você. Então o que é que pode te impedir de fazer esse ministério? Vamos dar uma lida, ó. Seja Paulo, seja Apolo ou seja Pedro, seja o mundo todo, a vida, a morte, assim como o presente ou o futuro, tudo que existe é vosso. Então hoje todas as coisas estão sobre o seu controle, sobre o seu domínio. Então é muito importante você entender que para você conseguir viver nessa dimensão, a sua mente tem que precisa estar sendo transformada diariamente. E principalmente, você precisa ter comunhão com Deus. Porque é a nossa comunhão com Deus que faz a gente se sentir completos. Abre para mim Colossenses 2,10. Colossenses 2,10 vai falar o quê? Que nós estamos aperfeiçoados. Tem uma versão melhor que fala que nós estamos completos nele. Então, quando você está em Cristo Jesus, você vai estar completo em todas as áreas da sua vida. Então, vamos dar um exemplo. Não é da vontade de Deus que uma área da sua vida dê certo e as outras não dê. Ou que você se sinta pleno em uma e em outras não. Procura para mim a versão que fala completos.
Então é importante entender isso, que hoje você é uma pessoa que quando está em Cristo, quando você tem comunhão com Deus, você vai ser completo em todas as áreas. E geralmente, quem cumpre os desejos da carne, 2:10. Geralmente, quem cumpre os desejos da carne sempre está preso a querer provar algo para alguém, a querer mostrar algo para os outros, ou quando não é para os outros, está querendo mostrar. Pode deixar nessa plenitude. Sempre está querendo mostrar algo para alguém, ou provar algo para alguém, ou às vezes para si mesmo. E quando você está em Cristo, você lança fora tudo isso. Por quê? Porque você já se sente completo. Olha lá, ó. Colossenses 2:10. Portanto, vocês têm a plenitude de Deus por meio da sua união com Ele. Ele é o cabeça de todo o poder e autoridade. Então você hoje, quando está em unidade com o Espírito, quando você está em comunhão com Ele, você vai se sentir completo. Você não vai precisar satisfazer um desejo da sua carne. Está lá em Gálatas 5:16. Você não vai sentir necessidade de provar algo para alguém. Você não vai ter necessidade de precisar falar algo para alguém para se sentir superior, para se sentir certo. Por quê? Porque você já se sente completo em si mesmo. Então é muito importante entender que Paulo, lá em Filemão, ele fala assim, olha, eu poderia, até pelo título que eu recebi, o chamado que eu recebi, eu poderia de fato obrigar você a fazer tal coisa, mas eu não uso desta autoridade para obrigar você a fazer tal coisa. Então é importante você entender que o seu chamado, ele não pode servir para obrigar as pessoas, ou muitas das vezes até aquilo que você é segundo a carne. Isso não pode ser parâmetro para você estar colocando ordens, né, ou regras para as pessoas. É importante você entender que hoje, quando você está em Cristo, você já vai se sentir pleno e seguro em todas as coisas. Filemão 9, vamos lá uma lida aí, ó. Pensei que você tinha encontrado. Então é muito importante entender isso, que hoje quando nós temos comunhão com Deus, a gente já se sente completo nele mesmo. Então, às vezes o que está faltando para as coisas funcionarem, ministerialmente falando, é as pessoas estarem completas em si mesmo e não se completar nos outros. Porque eu fiquei pensando na noite anterior, eu estava dando uma aula para uma pessoa, e aí eu falei assim, você já pensou se Paulo tentasse se completar com Corinto? Corinto, a igreja toda infiel, toda querendo ir por outro caminho. O que é que completava Paulo ao ponto dele continuar pregando para aquela igreja? Era Cristo. Ele se uniu a Cristo de tal modo que ele se tornou um só espírito com Cristo, né? Fala isso lá em 1 Coríntios 6:17. Ele se uniu a Cristo e se tornou um só com Ele. Então este é o segredo desse novo e esse vivo caminho. É você se unir a Cristo e através dessa união, o poder dele operar através de você. Para que esse poder vai operar? Para transformar mentes, para transformar corações, para transformar situações e principalmente para sustentar todas as coisas, como está lá em Hebreus 1:3. Hebreus 1:3 vai falar que nós, né, recebemos uma palavra poderosa para sustentar todas as coisas. Então é muito importante você entender isso, que essa palavra hoje, ela vai sustentar todas as coisas através de você. E principalmente, quando eu falo todas as coisas, é todas as coisas mesmo. É o que o versículo aqui fala. Que sustenta todas as coisas. E aí vai falar, Lucas, mas aonde que está essa palavra? Se eu não me engano, está em Romanos 10. Romanos 10:9. Por ali. Ele fala que ele colocou essa palavra na nossa boca e no nosso coração. Então é muito importante o lançar dessa palavra. Por quê? Porque o lançar desta palavra, você vai estar sustentando todas as coisas. Mas eu tenho que ver qual é a palavra que eu estou lançando também. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Porém, tem que ser a palavra do novo e do vivo caminho. Por quê? Porque essa palavra do novo e o vivo caminho, ela é o próprio Espírito atuante. Ela é o próprio Espírito completo nele mesmo. Então é uma palavra que vai funcionar exatamente como Deus quer. Por que eu estou te falando isso? Porque se você for abrir depois lá em Hebreus capítulo 7, 18 e 19, você vai descobrir que houve palavras no antigo pacto que foram fracas e inúteis. Vai falar que a lei foi fraca e inútil. Então, muitas das vezes, a palavra que eu estou lançando para as pessoas que eu conheço, até está escrito na Bíblia, mas são palavras fracas e inúteis.
Então eu tenho que estar tomando cuidado com isso. Por quê? Porque eu posso estar lançando palavras que não vão sustentar nada, nem minha vida, nem a vida do outro. Eu posso estar lançando palavras, como está lá também em Hebreus 6:1, que só é base de arrependimento. Então Paulo mesmo fala, olha, sem lançar novamente a base do arrependimento. Então é importante eu entender isso, porque às vezes a gente pensa, essa palavra que sustenta, ou a palavra inteira que está escrita na Bíblia é viva e eficaz. Não, houve um processo na Bíblia que é chamado de ministério da morte. Lá em 2 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 7, se eu não me engano, vai começar a falar que houve um ministério de morte ali trabalhando. Então é importante eu entender isso. Isso aí mesmo. Só que está na NBV, né? Coloque outra na King James que fica mais fácil de entender, eu acho. Então é importante entender isso. Que eu posso, mesmo lendo a Bíblia, estar trazendo palavras de morte para a igreja. Por quê? Porque era o nome do ministério. Então é importante entender isso, que eu tenho que tomar muito cuidado. Porque mesmo na Bíblia, existe palavras que são de morte, como também existe palavras que são de vida. Então eu tendo comunhão com Deus, não vai sair da minha boca nenhuma palavra torpe. Muito pelo contrário, as palavras que eu vou lançar vão ser sempre de vida. E o que são palavras de vida? Não são palavras, né, que a gente costuma aprender, né, de bom grato aqui no nosso país. Não, as palavras de vida são as palavras do Espírito. O que é que o Espírito ele diz? O que é que o Espírito ele fala? Então é desta forma que eu estou lançando vida, sem acrescentar e sem tirar nada. E aquele que está utilizando desse caminho, desse novo e esse vivo caminho, como está em Hebreus capítulo 10, verso 20, aquele que está usando deste novo e desse vivo caminho, automaticamente vai estar usando de um poder sobrenatural. E não vai fazer a carne dele aparecer. Muitas das vezes, as obras, né, que são feitas, não são feitas para glorificar a Deus, são feitas para glorificar a si mesmo. E isso está um problema. Por quê? Porque aí a gente lançou fora o amor. Lá em 1 Coríntios 13, a partir do verso 4, vai falar algumas características que não pode conter naquele que está fazendo a obra pelo amor, pelo Espírito, né, por Deus, porque Deus ele é o amor. Então assim, entrou soberba, já não está no amor. Entrou inveja, entrou ciúmes, entrou segundas intenções, você já está lançando fora o amor. Então eu, quando estou trabalhando ministerialmente falando, e até dentro de casa ou em qualquer outro lugar, porque o sacerdote desta nova aliança é um sacerdócio eterno. Então ele não tem um local físico de trabalho somente. Ele trabalha em todos os lugares que ele aparece. E até nem nos lugares somente que ele aparece. Mas Paulo fala lá em Efésios capítulo 3, 14, 15, ele vai falar que ele estava orando pela família que estava nos céus. Então, o sacerdócio de hoje, ele interfere em lugares que ele nem aparece também. Eu acho isso muito sobrenatural, né? Não aparece humanamente falando, porque ele tem uma parte do corpo dele lá em cima, né? Mas é importante entender isso, que hoje um sacerdócio, ele não trabalha só onde ele enxerga, aonde ele está vendo, mas ele trabalha até onde os olhos carnais dele não conseguem ver. Então é muito importante você entender isso, que hoje, aonde você estiver, você tem que estar lançando fora todas essas espécies de sentimentos. Por quê? Porque o seu trabalho vai muito além daquilo que os seus olhos estão vendo. Então a sua comunhão com Deus, ela não pode ser perdida por causa dos sentimentos, por causa das situações que você está vendo. Então é muito importante você entender isso, que muitas das vezes a gente perde a nossa comunhão com Deus por causa daquilo que os nossos olhos estão vendo. Você imagina, né? E a gente pensa que a nossa comunhão com Deus só é perdida quando notícias ruins aparecem, né? Me veio aqui na cabeça uma passagem que está lá em Atos 5, bem no comecinho, de Ananias e Safira. Para Ananias e Safira, a comunhão não foi perdida por algo ruim. Em momento nenhum você conseguir vender uma propriedade, né? Você vender um terreno e conseguir um bom dinheiro, aonde que isso é uma informação ruim? Então, às vezes, a nossa comunhão com Deus é perdida por coisas boas, né? Por coisas maravilhosas, carnalmente falando. E principalmente, Paulo, ele quase que entra também nessa jogada.
quando aquela mulher com o espírito de adivinhação vem falar palavras agradáveis para Paulo. Então, às vezes, até as coisas boas, carnalmente falando, estão só servindo para tirar a nossa comunhão com Deus. Então, presta bastante atenção, porque às vezes você está sendo igual a igreja de Apocalipse. Você está abastado, não falta nada, você está enriquecido em tudo, mas espiritualmente falando, você não tem comunhão com Deus. Então, presta bastante atenção, porque a gente tem que tomar cuidado com isso. E quando eu tenho comunhão com Deus, uma característica que vai me acompanhar, que está lá em Romanos 10:11. Eu jamais vou ser enganado e nem confundido, em situação nenhuma. Então, a igreja que está em comunhão com Deus, ela não vai ficar questionando as coisas. Ela não vai ser a coitada da história. Ela não vai ser aquele que está, sabe... meia-noite a gente descobre qual vai ser o resultado. Não, ele tem comunhão com Deus. Então, ele, em momento nenhum, ele vai ser decepcionado. Em momento nenhum, ele vai estar sendo confundido. Por que ele não vai estar sendo confundido? Porque ele recebeu um plus. Ele recebeu o que está lá em 1 Coríntios 2,16. Ele recebeu a mente de Cristo. Então, é muito importante você entender que o que muda do antigo pacto para esse é que agora você não tem desculpa para falar assim, olha, eu fiquei ansioso, eu fiquei preocupado, eu não sabia se ia funcionar ou não. Agora você tem ciência porque você tem a mente de Cristo. Ele até cita aqui no começo do versículo que ninguém nunca conheceu a mente do Senhor. Hoje, no novo pacto, você conhece a mente do Senhor. Hoje você sabe quais são os planos dele. Por quê? Porque você tem a mente dele. Então, da forma como Cristo pensa, você pode pensar também. Você não está sendo pego de surpresa na história. Então, é por isso que lá em Filipenses capítulo 4, acho que é a partir do verso 6, né, ou é o 7 ou é o 8, ele fala assim, olha, você não pode andar ansioso por coisa alguma. Então, é muito importante a igreja não andar ansiosa. Mas para ela não andar ansiosa, ela tem que ter a mente de Cristo. Enquanto ela não tiver a mente de Cristo, ela vai estar ansiosa com tudo que ela tem que resolver. Porque eu falo que aquele que é cristão, ele tem que resolver 1001 problemas, né? Às vezes ao mesmo tempo. Mas por que às vezes o cristão tem que resolver todos esses problemas? Porque ele tem a mente de Cristo. Ele é capacitado. Coloca para mim aí 2 Coríntios 3:5. Nossa, agora eu lembrei de uma pessoa que citou esse versículo essa semana, falando, não sei se eu sou capacitado. Nós somos capacitados para sermos ministros da nova aliança. Então, nesta nova aliança, você é capacitado para vencer todas essas batalhas. Por isso que ele fala que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Paulo fala lá em 1 Coríntios 10, verso 15, ele fala assim, olha, eu trabalhei mais que todo mundo, todavia não foi eu, foi a graça de Deus que está em mim que trabalhou. Então é importante você entender isso, que hoje essa mente de Cristo não é uma mente só de palavras. Paulo vai falar isso lá em 1 Coríntios 2:4. Abre para mim 1 Coríntios 2:4. A minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito. 5. Para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então a pregação que Paulo fazia, a revelação que ele trouxe desse novo e desse vivo caminho, não era uma palavra bonita só, era uma palavra que funcionava, era uma palavra que não podia ser fundamentada em sabedoria humana. Então presta bastante atenção, muitas das vezes o que Deus vai te falar não vai bater em nada com aquilo que você está vendo humanamente. Não vai bater em nada com aquilo que está acontecendo na carne. E está tudo bem, porque não é para se fundamentar mesmo em sabedoria humana. Esse versículo aqui fala isso. Ela tem que se fundamentar no poder de Deus. E o poder de Deus é muito além do que a carne pode oferecer, porque o nome dele está acima de todos os nomes. Filipenses capítulo 2, verso 8, ou é o 9, vai falar que ele recebeu o nome acima de todos os nomes. Então o poder dele vai muito além do que essa sabedoria humana aqui. Então ele conhece recursos, ele conhece saídas, ele conhece soluções que vão muito além da carne. Então eu preciso fazer aquilo que está em Colossenses 2 também. Só que aí é lá para o versículo 11. Colossenses 2:11. Colossenses 2:11 vai falar que a gente precisa se
se despojar, né? Se despir. A gente precisa estar se despojando dessa humanidade que existe na gente. Senão a gente não vai viver isso que Cristo quer que a gente viva, a dimensão espiritual que Ele escolheu para a gente viver. Então a gente vai acabar vivendo confundido e enganado, decepcionado, né? Como a versão aí da Bíblia falou. A gente vai estar vivendo decepcionado. E é importante a gente aprender a abrir um olho que nós temos, né? Que é o nosso olho do entendimento. Quando a gente abre esse olho do entendimento, que está lá em Efésios 1,18, esses olhos são iluminados de fato, a gente passa a enxergar com mais clareza a palavra do Senhor. Sabe, tem pessoas que até ouvem Deus e leem a palavra de Deus, mas questionam a mesma. Por quê? Porque está lendo com esse olho e está tentando entender com essa mente. Essa mente aqui, ó, lá em Romanos capítulo 8, verso 6 e verso 7, vai falar que essa mente aqui, a carnalidade, é inimiga de Deus. Então, ó, não espere nunca ler a palavra de Deus com essa mente aqui, ó, e esperar que essa mente fale assim, nossa, que palavra linda. Nossa, que revelação maravilhosa. Essa mente aqui, ó, ela é inimiga de Deus. A mente que está de acordo com a vontade de Deus é a mente de Cristo. Então, enquanto eu não aprender a utilizar a mente de Cristo, a usar esses olhos que são iluminados, que não é esse olho aqui, tem olhos que são iluminados, né? O olho do entendimento, como Paulo fala. A partir do momento que eu passo a enxergar as coisas com esse olhar e entender com aquela mente que eu recebi, que é a mente de Cristo, as coisas vão ficar mais leves. Aí dá para entender quando o apóstolo João ele fala assim, olha, os mandamentos do Senhor não são pesados, mas não são pesados para aquele que está vivendo, entendendo com a mente de Cristo e enxergando com os ouvidos espirituais, né? Enxergando com os olhos, né? Espirituais. E aí lá em Hebreus capítulo 10, 19, vai falar que nós precisamos ter ousadia. Mas as pessoas geralmente elas utilizam dessa ousadia para fazer só o que é terreno, só para fazer o que é carnal. Mas aqui ele fala, olha, tenha ousadia para fazer aquilo que o novo e o vivo caminho te proporciona. Para você entrar nesse santuário, para você viver neste santuário, para manifestar a vontade de Deus. Então assim, ó, você está vendo que a igreja está toda errada? Ou a sua família, ou seja lá o que for, tudo que está à tua volta está tudo errado. Tenha ousadia para manifestar os santos dos santos. Tenha ousadia, ou intrepidez, né, como falam algumas versões. Tenha ousadia para manifestar aquilo que está dentro de você. Tenho certeza que aqueles que manifestam a vontade de Deus vai manifestar algo bom, algo perfeito e algo agradável. Então, às vezes, o que está faltando para a igreja é ousadia para manifestar o santo dos santos. Então, é muito importante entender isso. E sabendo, né, que quando a gente manifesta esse santo dos santos, não é o Lucas que diz, é a palavra. O nosso trabalho nunca será em vão. Então, lá em 1 Coríntios 15, 58, ele nos garante isso. Que sempre que a gente manifestar a vontade de Deus, mesmo que carnalmente falando, pareça que daqui para frente é só para trás, né? Parece que a gente vai para frente, mas caminha só para trás. Isso são coisas aparentes. O seu trabalho no Senhor nunca é em vão. Sabe, isso é uma história que se repete desde a época dos apóstolos. Os sofrimentos que eles passaram, o sofrimento que Jesus passou, aparentemente naquela época estava sendo tudo em vão. Por que a gente sabe que o trabalho de Paulo foi bem concluído? Porque a gente sabe o começo, o meio e o fim, né? E que também chegou até nós, né? Mas com a gente não é diferente. A gente vai ter um trabalho eterno em Cristo Jesus. E a gente precisa acreditar que o que a gente está fazendo nunca, jamais será improdutivo, como está nessa versão aqui. Então é importante a gente entender isso e entender que nós recebemos, como está lá em Hebreus capítulo 12, verso 1, uma carreira proposta. Como uma carreira proposta, eu preciso estar disposto a caminhar nesta carreira. Ela está proposta para mim, mas se eu falar não, eu não estarei caminhando nela. Então qual é a carreira que hoje você tem seguido? Às vezes tem sido a carreira dos sonhos, a carreira do ego, a carreira do quero e posso, a carreira do que eu acho, a carreira do que eu aprendi com pais e mães. Então tudo isso influencia. Então as pessoas elas conhecem todas as espécies de carreiras, menos a carreira que Cristo proporcionou.
E lá em 2 Timóteo 2,4, vai falar que um soldado, ele não pode estar se embaraçando com as coisas desta vida. Então, um bom soldado de Cristo, ele vai manejar bem a palavra da verdade. Ele vai ter disciplina, ele vai ter aperfeiçoamento, que é uma coisa que a igreja não quer procurar ter, geralmente. Ela se estaciona no conhecimento que tem. Então, é muito importante você entender que um bom soldado de Cristo, ele todos os dias vai se aperfeiçoando. Por quê? Porque ele precisa estar preparado para enfrentar a batalha de cada dia. Todo dia nós temos uma batalha nova para enfrentar. Então, as armas que você usou ontem, elas já não funcionam hoje. Por quê? Porque você é um soldado. Abre para mim em Efésios 4:12. Você é um soldado, você recebeu um ministério de aperfeiçoamento diário. Então é muito importante todos os dias você buscar, se aperfeiçoar. Por quê? Porque todos os dias, né, tem alguém novo aí que vai bater na tua porta para você conseguir vencer, né? Seja uma situação, um espírito. Então é muito importante entender isso, que no meio dessa situação, Filipenses 3:19 vai falar: eu não posso ser encontrado como inimigo da cruz de Cristo. E como é que a gente se torna muitas das vezes inimigo da cruz de Cristo? Quando a gente larga todo o plano de Deus para viver os nossos planos pessoais, às vezes principalmente dentro de um ministério. Sabe, as pessoas pensam, quem está no mundo é que está fora da igreja. Não, às vezes o mundo está dentro da igreja. Se você for ler um dia a carta de Coríntios, você vai descobrir que o mundo não estava lá fora, o mundo estava sendo a igreja. Tanto que ele fala a igreja carnal, né? Então é muito importante entender que às vezes o mundo não está lá fora, o mundo está aqui dentro das quatro paredes, chamada igreja, né, congregação. Então é importante entender que eu não posso estar dentro de um local para servir somente os meus próprios desejos. E muitas das vezes a igreja ela se reúne só para cumprir desejos da carne, cumprir realizações da carne. Se reúne para mudar a família, se reúne para conseguir um carro, se reúne para conseguir realizar um sonho. A gente nunca se reúne para uma edificação eterna. A gente nunca se reúne para fazer o projeto de Deus. A gente se reúne para fazer projetos pessoais. E mesmo que seja importante para mim ou para você, Paulo ele fala lá em Atos 20, abre para mim por favor, Atos 20:24. Contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo. Olha lá, hein? Paulo, ele fala aqui até essa vírgula, que ele não tinha nada na vida dele como um valioso tesouro. E às vezes a gente se reúne na igreja ou na congregação só para falar como a nossa vida é valiosa e os tesouros, né, que a gente precisa alcançar na nossa vida particular. Aí ele continua, contanto que eu possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então assim, o que Paulo entende aqui do Espírito nesse novo e nesse vivo caminho é que ele não pode ter tesouros valiosos na terra, que o que ele pode ter como valioso não é nem a vida dele carnal, é ele completar a missão e o ministério que ele recebeu do Senhor. Então, se a gente está se reunindo para cuidar dos nossos tesouros, e quando eu estou falando de tesouros, eu estou falando de coisas carnais, a gente já está fora do fundamento. Você precisa vir para cá para completar a carreira que te foi proposta, para completar o ministério que você recebeu do Senhor Jesus. Mesmo que seja necessário, às vezes, você não valorizar a sua própria vida, como Paulo aqui fala. Mas por que o Paulo estava falando isso? Ele estava falando isso porque ele estava... Coloca nos versículos anteriores para eles entenderem. Eu acho que é a partir do versículo 23, eu acho. Isso, calma aí, isso. Ele estava falando isso por quê? Porque ele ia passar por prisões, né? Por sofrimentos, né? Isso tudo declarado pelo Espírito. Então ele estava só explicando para a igreja que o que ele fosse passar na carne não ia alterar a conduta dele. Por quê? Porque o que importava para ele era completar a carreira que Cristo deu. E às vezes por falta de qualquer coisa que falte na nossa vida, a nossa carreira com Deus já é abalada. A nossa carreira com Deus já é estremecida. Então é muito importante entender que o que Paulo ia passar aqui você nunca passou. E nem por causa disso Paulo
quis abalar a carreira dele. Por quê? Lá em Hebreus 12, 28, ele ministra o quê? Que ele é um reino que não pode ser abalado. Então é muito importante você entender isso, que a nossa comunhão com Deus nos traz essa consciência. E aí uma coisa importante é o quê? Que nós somos todas essas coisas só em Cristo. A igreja, ela usa muitos jargões, né? E não só a igreja, mas alguns veículos, né? Algumas coisas que colam, né? Em carro e tal, falando, olha, somos mais do que vencedores, temos todas as sortes de bênçãos, Cristo vai suprir minhas necessidades. Esses são os versículos aí que são colados, né, e falados. Isso é uma verdade, mas é só para quem está em Cristo. Se você não está em Cristo, essas coisas não funcionam para você. Ao ponto de que tem aquele versículo de Romanos 8, 28, que fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, as coisas vão contribuir para o meu bem. Vão, se você ama a Deus. E quem ama, obedece os seus mandamentos. Isso é um versículo. Aquele que ama vai obedecer os seus mandamentos. Então, o que é importante entender? Que a igreja tem utilizado versículos, muitas das vezes para encher o próprio ego, para alcançar determinadas coisas, mas esquece que todos esses versículos têm uma condicional. Por exemplo, esse aqui, a condicional é qual? Amar a Deus, e quem ama, obedece. Então, se você não está obedecendo, as coisas que estão acontecendo na sua vida não estão contribuindo para o seu bem. Olha para o que vai estar contribuindo. Filipenses 3,19. Abre lá rapidinho, por favor. O fim dessas pessoas é a perdição. O Deus deles é o estômago. Então, muitas das vezes, o que está aparecendo na sua vida está contribuindo só para te levar para a perdição. Então, é importante entender, gente, que o versículo ele tem que ser lido até o final. Eu não posso ler um versículo, por exemplo, Efésios 1:3, que é um clássico, né, na liberdade de adoração e em qualquer outro ministério aí. Nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Se você for ler a continuação do versículo, vai falar que é porque nós estamos com Cristo, né? Nas regiões celestiais em Cristo. Se eu não estiver em Cristo, não tem essas bênçãos. Eu não vou conseguir manifestar elas. Então, tudo é eu estando em comunhão com Cristo. Então, é importante a gente entender com ele que a gente só vence, que a gente só é suprido, que tudo só vai cooperar para o nosso bem com essa unidade com Cristo. E que essas coisas, né, que a gente aparentemente acredita que são vitórias, muitas das vezes não é vitória segundo o parâmetro espiritual. E que igreja do Senhor é aquela igreja que obedece. Sabe, a igreja do Senhor foi chamada para obedecer. Então, a igreja de Cristo é vencedora? Ela é. Então, por isso que ela obedece. Então, as igrejas que não obedecem ao Senhor, e pessoas que não obedecem ao Senhor, podem até ter uma carreira proposta, mas não estão vivendo de acordo com ela. Então, é muito importante entender que a igreja de Cristo é a igreja que obedece. O que não está obedecendo, tem os outros codinomes aí na Bíblia, que pode ser sinagoga de Satanás, igreja prostituta, e por aí vai. Então, é importante entender isso, que a igreja de Cristo é a igreja que obedece. Para encerrar a aula, Hebreus 7,16. Vai falar que a igreja, ela recebeu a capacidade hoje de manifestar o poder de uma vida indissolúvel ou inextinguível. Olha, bora lá. Não constituído segundo o decreto de um mandamento humano relativo à linhagem, mas de acordo com o poder de uma vida inextinguível. Então, em outras palavras, o poder que habita dentro de você é de uma vida que nunca terá fim. Então, utilize esse poder aí, infinito, este poder que não terá fim, esse poder que é absoluto nele mesmo. E aí todas as coisas vão sim contribuir para o seu bem. Mas lembre-se disso, tudo isso funciona se você estiver em unidade com Cristo. E o que é estar em unidade com Cristo? Estar em unidade com esse novo e esse vivo caminho, que foi aquele caminho que foi aberto através, né, de Cristo na cruz e revelado através do apóstolo Paulo, para a gente andar em triunfo em todas essas coisas. Amém? Lembrando, que hoje à noite nós temos culto, às 19 horas na sede, às 18 na Jacuí. E não esqueça nunca de entregar a sua oferta, trazer sua primícia.
e trazer o seu louvor a Deus. Amém? Até a próxima.